grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. A Idade do Ferro. A Idade do Ferro evoca imagens de um relato absolutamente épico. O ferro foi uma fonte incessante de riqueza e de indústria, desde que a arte de sua fundição e suas técnicas de fabricação foram desenvolvidas pela primeira vez no leste da Ásia Menor, há aproximadamente 3.500 anos. Foi uma descoberta magnífica. Num prazo de 500 anos, ao redor do ano 900 a.C., tinha se expandido a Índia e 300 anos mais tarde a China. Ao redor desta época chegou aos povos celtas da Europa Central e do Norte, e ao cabo de outros 500 anos também era utilizado na África, ao sul do Saara. Havia começado a Idade do Ferro, uma era que duraria quase até os nossos próprios dias. O que tinha começado como uma inovação que permitia às tribos antigas armar-se com instrumentos de ferro e que permitiria aos agricultores fabricar utensílios mais eficazes para lavrar a terra, conduziu, muitos séculos depois, a uma situação na que o ferro e o carvão se converteriam na espinha dorsal da indústria, até que seu lugar fosse ocupado pelo aço, pela eletricidade e pelo petróleo. Fazendo uma retrospectiva desde o ponto de vista do século XX, a descoberta do ferro aparece como algo transcendental, quase um passo decisivo na história do mundo que afetou de diferentes maneiras e em diferentes momentos a diferentes partes do mundo. As antigas civilizações dos vales dos grandes rios, como o Tigre e Eufrates, o Nilo, o Indo e o Rio Amarelo na China, não conheciam a arte de fundir o ferro. Utilizavam cobre e estanho para armas e adornos de bronze. Muitos maravilhosos exemplos desta arte sobreviveram. Este é o motivo pelo qual, em ocasiões, estas civilizações são denominadas impérios da Idade do Bronze. Em algumas zonas, o cobre e sua liga, o bronze, foram trabalhados durante 2000 anos antes que o homem aprendesse a fabricar o ferro. Embora os minerais de ferro sejam extraordinariamente comuns, muito mais que os do cobre e do estanho, a tecnologia para sua produção resulta muito mais difícil que a fundição do cobre. Só certos tipos de minerais produziriam ferro com a tecnologia disponível na época em que aqueles povos prosperaram. A temperatura mínima de fundição é muito mais alta para o ferro do que a do cobre ou o estanho. A fundição do estanho e sua passagem a moldes é relativamente imediata, como nesta reconstrução moderna. Essencialmente, este processo continua sendo o mesmo até os nossos dias, e as modernas fundições que trabalham o bronze ainda aplicam procedimentos similares. Esta é a técnica da cera, já pouco usada, que ainda é empregada em algumas fundições modernas de bronze, na que a cera é colocada num molde com a forma do objeto que se quer produzir. O metal derretido é vertido à continuação no molde para substituir a cera e tomar assim a forma do objeto a ser fabricado. Quando o metal se encontra já frio e solidificado, se retira o molde lentamente e o bronze se faz visível.
O ferro não pode ser colocado em moldes como o cobre ou o bronze. Deve continuar a ser trabalhado pelo ferreiro e, segundo as condições do forno, sua qualidade pode variar consideravelmente, variando de um ferro maleável, inadequado para as armas, até uma forma de aço difícil de trabalhar. A elaboração moderna do ferro é o último elo de um longo processo que nos faz retroceder 3.500 anos à época em que se fabricou o ferro pela primeira vez. Inicialmente era uma raridade, mas em breve começou a ser fundido a partir dos minerais do leste da Ásia Menor. Nos textos hititas se mencionam espadas e inclusive estátuas de ferro. Os movimentos de população na Ásia Menor ao redor do ano 1200 a.C. ajudaram à difusão dos conhecimentos do uso do ferro por todo o Oriente Médio e muito além, mas as armas de ferro continuaram a ser privilégio da realeza e da nobreza. Até o ano 900 a.C., os exércitos assírios não puderam dispor de punhais de ferro, mas no ano 700 a.C., à medida que se melhorava a tecnologia do ferro, este começou a ser utilizado para uma grande variedade de ferramentas e utensílios. O período que havia conduzido ao advento do ferro foi pródigo em conflitos. Porém, ao redor do ano 2000 a.C., as antigas civilizações da China, Índia, Mesopotâmia e Egito, como pequenas ilhas no mar de barbárie, eram atacadas por todos os lados. Desde os seus primórdios, a riqueza e o luxo de suas cidades, especialmente na Mesopotâmia, foram uma tentação irresistível para os membros das tribos vizinhas, ansiosos por saquear seus tesouros. Uma das características destes salteadores era sua mobilidade. O cavalo havia sido domesticado nas terras das estepes, entre Europa e Ásia, onde hoje em dia se situa a Ucrânia. A destreza sobre um cavalo ainda é importante para estes cavaleiros mongóis de hoje, como o era para as tribos e os povos de 4.000 anos atrás, cujo êxito dependia de sua habilidade na luta enquanto se deslocavam velozmente a cavalo. Ao redor do ano 2000 a.C., tinha se difundido à Europa e ao Oriente Médio. Os Urrianos, um dos grupos que utilizavam cavalos, estabeleceram um poderoso reino ao noroeste da Mesopotâmia, que alcançou seu esplendor por volta do ano 1500 a.C. Utilizavam a carruagem rápida puxada por cavalos e, através do seu contato com a Síria, Babilônia e Egito, difundiram seu uso por todo o Oriente Médio. A carruagem foi utilizada em ocasiões na guerra como meio rápido de transporte de um ponto a outro do campo de batalha, e algumas vezes como esporte, como se pode ver neste prato de ouro fenício. Por volta do ano 1200 a.C., o advento da cavalaria que se deslocava rapidamente trouxe consigo uma revolução na arte da guerra. Quando os cavaleiros puderam contar com armas de ferro, demonstraram ser uma força que não se podia conter, com um poder militar muito superior ao de qualquer exército de infantaria, por muito organizado que este fosse. O cavalo, a carruagem, os cavaleiros das cargas de cavalaria, a difusão gradual das armas de ferro, tudo isso se somou a um conjunto de contrastes tecnológicos que separam a Idade do Bronze, do ano 2000 a.C., da Idade do Ferro, dos últimos 1000 anos antes de Cristo. No oeste, a civilização minoica de Creta foi destruída por volta do ano 1450 a.C. por invasores de terra firme, os micênios. Estes, à sua vez, foram destruídos uns 200 anos mais tarde por uma onda de invasores bárbaros do norte provistos de armas de ferro, os dórios, provavelmente. Knossos, a capital minoica, foi saqueada e também Micenas e outras cidades fortificadas do Peloponeso. A antiga e florescente civilização dos Egeus foi apagada. A escritura e muitas outras artes desapareceram. No século XII a.C., uma noite escura cobriu toda a região mediterrânea até a aparição das grandes cidades-estado, como Troia, Esparta, Atenas,
e Corinto, uns 500 anos mais tarde. Na Índia, a civilização do Vale do Indo teve o mesmo destino. Por volta do ano 1500 a.C., foi assolada pelas tribos bárbaras do norte, provavelmente invasores procedentes do antiplano iraniano, de regiões além da grande cordilheira montanhosa do Hindu-Kush, que se autodenominaram ários, um ramo da família de povos indo-europeus, cujas ramificações ocidentais invadiram a Grécia. A civilização do Indo desapareceu e em seu lugar se foi formando gradualmente uma sociedade primitiva no Vale do Ganges. Ao redor do ano 400 a.C., o único grande reino que existia era o de Magadha, com uma magnífica e nova capital, Pataliputra, a moderna Panda, que controlava os mais ricos depósitos de minério de ferro e dominava as rotas comerciais do Ganges. Este foi o núcleo do primeiro grande império indiano, fundado depois do ano 332 a.C. por Chandragupta Maurya e ampliado pelo seu neto Ashoka, que reuniu sob seu domínio quase toda a península indiana. Inclusive, o Egito, protegido pelo deserto, não escapou ao impacto da cavalaria inimiga. Invasores da Ásia, conhecidos como Hyksos, se apoderaram do delta e do vale baixo do Nilo, governando estas regiões por mais de um século, até que foram expulsos no ano 1570 a.C. Porém, foi a Mesopotâmia a que experimentou os ataques mais persistentes. Dois grupos diferentes de bárbaros concentraram seus ataques nos centros civilizados. Os semitas, um povo do deserto sírio, e os hititas, indo-europeus, que se infiltraram através do Cáucaso e a partir do oeste do Mar Negro. O resultado foi uma constante aparição e destruição de impérios à medida que uma tribo de bárbaros deslocava populações ou conquistava as terras de seus rivais. Os urrianos das terras altas da Armênia, os casitas das montanhas Tardas, os hititas da Ásia Menor, os caldeus do deserto da Arábia, os arameus, mitanos, medas e persas. Entre todos estes, dois grandes impérios finalmente surgiram, o dos hititas e o dos assírios. Os assírios foram conquistadores sem piedade e afortunados construtores de impérios. No ano 650 a.C., seu império, com sua capital Nínive, compreendia toda a Mesopotâmia, Palestina, Síria e Egito até o sul de Tebas. Dispunham de armas de ferro, de um exército disciplinado e de uma eficiente burocracia. Mas as hordas medas e escitas acabaram com o Império Assírio e no ano 612 a.C., uma coalizão de inimigos destruiu Nínive e pôs fim para sempre ao papel da Assíria na história. Seu lugar foi ocupado primeiro pelo Império Meda e depois pela Pérsia, sob o comando de Tiro o Grande, que iniciou a instauração de outra grande estrutura imperial, o Império dos Aquemênidas, que floresceu poderosamente até que Alexandre Magno destruiu totalmente sua capital, Persépolis, no ano 330 a.C. A chegada do ferro tinha sido testemunha de uma longa e turbulenta era. Mas este período também ocupou um lugar positivo na história humana. A área civilizada aumentava gradualmente. Entre os anos 2000 e 1000 a.C., uma série de comunidades surgiram ao longo das ribeiras dos rios e das planícies costeiras do sudeste da Ásia, de Bengala ao sul da China.
Embora o legado cultural das civilizações da Idade do Bronze, de Creta e do Vale do Indo tenha desaparecido, na Mesopotâmia e no Egito a civilização sobreviveu com ligeiros retrocessos locais e passageiros. Os bárbaros que se tinham apoderado dessas regiões queriam desfrutar do que haviam conquistado, não destruí-lo. Os assírios se consideravam herdeiros e guardiões da civilização suméria e babilônica. Muitas das inscrições reais assírias não foram escritas em idioma assírio, mas em babilônico normalizado. Recompilaram e conservaram a literatura do passado mesopotâmico, copiaram sua arte. Adoraram antigos deuses como Ninhursag, a deusa da fertilidade. Deste modo, a Ásia Ocidental continuou a ser predominante ao longo dos séculos até a invasão de Alexandre Magno e a destruição do Império Persa no ano 330 a.C. Além disso, a descoberta do ferro e a rápida difusão do seu uso deu vazão a novas e grandes possibilidades de progresso, porque não só proporcionou armas para os invasores, mas também ferramentas muito mais eficazes para os agricultores que cultivavam a terra. A China experimentou a revolução do ferro mais tarde do que o Ocidente. A técnica do ferro fundido foi a primeira introduzida para trabalhá-lo, e assim desde o começo foi possível a produção em série de peças fundidas. A fundição do ferro se converteu num grande negócio dirigido pelo Estado e pelos industriais a partir do ano 300 a.C. Uma das primeiras civilizações da Idade do Bronze, os Suguns, estava confinada a férteis terras ao longo do curso médio do rio Huanghe, o Rio Amarelo. Com a introdução do ferro por volta do ano 600 a.C., tudo isto mudou. Colonizadores do norte se deslocaram para o leste, a grande planície, e para o sul, a abundante bacia do Yangtze, desmatando e drenando o solo à medida que avançavam. Os reis Chue estenderam gradualmente sua influência sobre os diferentes domínios, e as novas terras reclamadas foram então submetidas diretamente ao controle real, dado que as rendas eram arrecadadas diretamente pelo tesoureiro, o que permitiu o desenvolvimento de uma sofisticada burocracia. O câmbio consolidou-se quando, no ano 221 a.C., uma nova dinastia, a Qing, unificou toda a China e reconstruiu e reforçou a Grande Muralha como uma barreira defensiva contra as tribos nômades do norte. A Grande Muralha Chinesa tem hoje um comprimento de uns 2.500 quilômetros, com uma altura média de mais de 9 metros. O governo dos Qing, rigoroso e exigente, provocou uma reação, e até o ano 202 a.C. o governo imperial não pôde ser restabelecido pela dinastia Han, que estendeu novamente o território submetido à autoridade imperial. Sob o grande imperador Hang Buti, que governou do ano 140 aos 87 a.C., a China firmou-se como uma das grandes potências mundiais. Sua população continuou multiplicando-se até que no ano 2 depois de Cristo se realizou o primeiro censo que se conserva, que compreendia uns 57 milhões de habitantes, estando a maior parte da população concentrada ao longo da planície do Rio Amarelo. O período seguinte ao advento do ferro foi testemunha de grandes avanços no governo, embora muitos dos novos impérios surgidos após o longo período de turbulências estivessem em mãos de autoridades militares. Asoka, o unificador da Índia, possuía um exército fixo de 700 mil homens, com 10 mil carruagens e 9 mil elefantes. O rei da Pérsia possuía um regimento de choque de infantaria pesada, a ponta de lança do seu exército. 10 mil homens conhecidos como os imortais, como se pode ver nestes azulejos de Persépolis. Ciro, o
fundador do Império Persa, e posteriormente Dario, combateram em repetidas campanhas as incursões da hábil cavalaria escita, procedentes das estepes do norte do Mar Negro. Na China, Buti levou a cabo campanhas similares contra os Xiongnu e ao mesmo tempo estendeu a Grande Muralha construída pelos seus predecessores chineses muito mais a oeste. O resultado desta nova medida de segurança foi um rápido crescimento do comércio. No reino persa da Ásia Central, Dario construiu uma grande estrada real que se estendia a mais de 2.500 quilômetros desde Susha, ao norte do Golfo Pérsico, até Sardis, na Ásia Menor, não longe das costas do Mar Egeu. Na Índia, uma estrada similar se estendia desde o delta do Ganges até Tashira, no distante noroeste, perto do desfiladeiro de Kiber, onde se encontravam as rotas das caravanas do oeste com a Pérsia e o Oriente Médio e ao norte com a Ásia Central. Na China, a capital dos Shang, Chang'an, uma cidade de 250 mil habitantes, se achava no centro de uma rede de estradas. Todas estas obras denotavam um governo eficiente, uma das características dos novos impérios. Em Persépolis, Dario, o Grande, reorganizou o império em 20 províncias com um amplo código de leis, impostos equitativos e uma moeda estável, todos os elementos básicos de uma administração moderna. Examinando o período em sua totalidade, o avanço decisivo é o nascimento das grandes civilizações regionais. Os impérios Qing e Han na China, o Mauryan na Índia e o fundado por Ciro na Pérsia abrangiam regiões completas e entre todos compreendiam quase todo o continente asiático, do Oceano Pacífico no Oriente até as margens do Mar Egeu. Com esta expansão haviam aparecido novas formas de governo e novas formas de administrar os vastos territórios imperiais. Só o Ocidente encontrava-se atrasado, ainda nas margens mais afastadas do mundo civilizado. Mas quase no mesmo momento em que o primeiro imperador da dinastia Qing, Qin Huangdi, unificava a China no ano 221 a.C., uma nova potência surgia no Ocidente. No ano 241 a.C., Roma, influenciada pelas mais antigas conquistas da civilização grega, se embarcava no caminho da expansão imperial e que no transcurso de 2 séculos converter-se-ia em dona de um vasto império mediterrâneo que a igualaria ao grande império Han no Oriente. Uma vez mais, o mapa da história do mundo estava prestes a mudar e outro ato do drama humano estava a ponto de começar.